Stop. Salve, salve, amigo do futebol de mesa de todo o Brasil. Eu sou o Jefferson Carvalho e esse aqui é o Volta ao Mundo em uma Semana, a revista semanal das manhãs de domingo aqui no canal Mundo Botonista. Vamos chegando, muito bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou chamar os nossos correspondentes, como de costume, diretamente de São Paulo, Londrina, Recife, trazendo os destaques e as informações das principais praças do futebol de mesa nacional no nosso quadro Pelos Quatro Cantos do Mundo. E hoje nós temos também o quadro Cá com Meus Botões, que tem feito assim, o maior sucesso no nosso programa cada domingo. É disparado o quadro mais querido da galera toda, né, que acompanha nas redes sociais e deixa lá os seus recadinhos. Fala galera do Mundo Botonista, eu sou o Wallace de São Bernardo, jogo pelo Meninos. Estou aproveitando aqui a quarentena para jogar futebol de botão com meu pai. Bom, pessoal, hoje é domingo, dia 31 de maio. Eu vou começar o nosso Volta ao Mundo de hoje, como de costume, agradecendo ao carinho da sua audiência, você que abraça o Projeto Mundo Botonista, através das nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? Você que ouve os nossos podcasts toda quarta-feira através da plataforma Castbox, ou lá no Spotify, você também que curte e que compartilha os nossos conteúdos, nossas colunas diárias dos nossos cronistas no portal mundobotonista.com.br e, lógico, um agradecimento muito especial a você que está aqui mais um domingo e que acompanha as nossas produções para o YouTube aqui no canal Mundo Botonista. Bom, você sabe, o objetivo aqui do programa Volta ao Mundo em uma Semana é levar você a uma espécie de giro, né, por aquilo que rolou de melhor no nosso portal Mundo Botonista ao longo da última semana e pela repercussão que esses conteúdos provocaram nos leitores das nossas colunas e na audiência dos nossos vlogs, podcasts, enfim. Vamos então, sem mais delongas, direto e reto aos destaques da última semana. É hora, aqui no Volta ao Mundo em uma Semana, do quadro Botonautas. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso giro pela semana, que inicia, evidentemente, ao término do programa do domingo passado, né, do nosso Volta ao Mundo número 7. Nós temos todo esse material organizado no nosso site. Eu recomendo a vocês visitarem o portal mundobotonista.com.br, organizado pelas colunas, pelas sessões, enfim, de notícias, os podcasts. Enfim, prestigie esse espaço, está muito organizado e feito com muito carinho. Nós estamos em compasso de espera aqui para a estreia de Botossauros, pouco mais de um mês para a estreia da coluna super aguardada. As colunas estão todas organizadas aqui. Nós começamos então na segunda-feira, logo de manhã, com a coluna Submundo do Chico Júnior, com um grande abraço ao Rui César Saviani, o Paulo Souza de Manaus, o Luiz Leandrin, o Fábio de São José do Rio Preto, o Armandinho do Recife e Gustavo Feola do Palmeiras. E a coluna do Chico Júnior se chama O Desabrochar de um Botonista, uma história ocorrida nos bastidores de um aberto de São Paulo. Uma história quase impublicável, mas que ele traz à luz agora. Essa é a natureza do quadro Submundo. Ainda na segunda-feira nós tivemos o Curtinhas do BED, com o nosso Carlos Renato Corte, o nosso áudio colunista da segunda-feira. O BED abre uma discussão super interessante sobre as diferenças, né, entre a escola paulista, carioca e paranaense de futebol de mesa, para apreciação dos nossos queridos Luiz Henrique Nicolazzi de Joinville, o Igor Borges, nosso Borges lá de Pernambuco, o Joaquim Costa de Alagoas, também o Paulo lá da PRP Botões de Botucatu, um abraço para todos eles, também o Armando Peixe de São Paulo, nosso grande amigo, e os irmãos Marcos e o Mário Damori. Nós temos então na terça-feira a coluna Botões da Leimar, uma entrevista com a Carolina Villarrigues, essa menina, essa portuguesa que, apesar de tão jovem, é campeã mundial, né, de subútil da categoria dela, e realmente se encantou pela modalidade 12 toques. E é muito interessante ver como o estrangeiro, né, vê a nossa modalidade. Essa coluna é
possibilidade de você conhecer realmente esse jeito, né, do estrangeiro ver o futebol de mesa, sobretudo da modalidade dos e-toques, né? E essa menina é uma craque mesmo e muito em breve já vai estar dando trabalho realmente. O Marcelo Loiáculo na quarta-feira para apreciação do Roberto Rodrigues de Pernambuco, o Marcos Vinícius de Friburgo, João Paulo, nosso papa lá de Pernambuco, o Rogerinho do Botafogo. Aliás, o Rogerinho me presenteou com uma camisa do Botafogo Fute-Mesa, lindíssimo, obrigado, Rogerinho. O Renan Roberto e o André Rafael de Taubaté, o Bel da BB de Caruaru também, um podcast sensacional na quarta-feira, conduzido brilhantemente pelo nosso Marcelo Loiáculo, vocês conhecem, ele que já tinha entrevistado na semana passada o Jefferson do Amaral Genta, tido por muitos como, né, um dos maiores campeões da história, e dessa vez falou com Roberto de Lara Rodrigues, o nosso Robertinho, o maior campeão nacional da história do futebol de mesa da modalidade dos e-toques. Está imperdível, se você perdeu, volte lá, todo esse material está organizado na página podcast aqui do portal mundobotonista.com.br. Na quinta-feira, para um grande abraço especial para o Erismar de São Paulo, Paulo César Pereira, o Paulinho, presidente da Federação Paranaense de Futebol de Mesa, o Sandro Periquito, o Aquiles de Pernambuco, o Dirceu lá do Rio Grande do Sul, Tadeu Sanches do Corinthians de São Paulo, também o Ailton Prando e os filhos Lucas e o Pedro Prando lá de Londrina, chuta pro gols Ailton, e o Pedro Guerreiro de São Paulo também. Nós chegamos à coluna do Quinho na quinta-feira, né, um toquinho mais, super interessante também esta coluna. Essa semana foi muito legal, os colunistas estavam realmente inspirados, psicologia do esporte, e o Quinho nos chama atenção, ele que é um super campeão, um pensador do jogo do futebol de mesa, nos chama atenção para esse lado, esse cuidado que os botonistas têm que ter e como pode ser preponderante questões como concentração, tranquilidade, poder de decisão, né? São fatores essenciais realmente para um bom botonista, um botonista de ponta. Nós chegamos então à coluna do Carlos Cláudio na sexta-feira, uma coluna muito bacana também, em que ele responde à pergunta do Luiz Henrique Nicolás, um botonauta lá de Joinville, Santa Catarina, que fala sobre a questão do recuo da bola ao goleiro e se esse goleiro pode ser reposicionado em qualquer lugar da grande área e como as pessoas se beneficiam, né? Muitas vezes dessa regra para se articular, né? Concatenar já um posicionamento melhor na saída de bola com o seu goleiro, pensando também na defesa, né? Caso haja um rebote, para um destaque do Luiz Ricardinho de Curitiba, Antônio Carlos Ribeiro, o homem que faz as bolinhas de microfibra da modalidade 12 toques, um abraço para ele, o Fernando de Garatá, Antônio Lino de São Paulo, Gilberto Betteker de Curitiba, o Valdomiro Riema de Goiânia, Marcos Abreu do Rio de Janeiro, o Dudu de Santa Catarina, o Thiago Rocco, o nosso Tico Mico lá de São Paulo, campeão brasileiro, e o Ricardo Silveira do Botafogo do Rio de Janeiro. Chegamos também então agora na Academia do Botão. Aliás, antes de irmos à Academia do Botão, que é a nossa atração de sábado cedo aqui nas plataformas do Mundo Botonista, eu convido vocês a explorarem o nosso canal Mundo Botonista Oficial no YouTube. Se você que está com saudade do futebol de botão, não custa nada você dar uma olhadinha nas nossas playlists, procurar por... entre as playlists você acha aqui, por exemplo, Jogos Completos. É uma das playlists organizadas e nós temos assim uma série de jogos, vários jogos transmitidos ao longo da história do canal Mundo Botonista. Vale a pena matar a saudade, né, do futebol de mesa que nós estamos impedidos de jogar agora nesse período de quarentena. Bom, e finalmente sim, no sábado então nós chegamos, ontem, né, nós tivemos a quinta aula do Academia do Botão, né, e o tema dessa aula, uma aula super elogiada, um tema bem, como eu posso dizer, bem subscrito no meio do futebol de mesa, né? Pouca gente fala sobre isso, sobre a necessidade, às vezes, de reparar um botão que é danificado com o tempo de uso, né? Com quedas, enfim, com choques com outras peças, com trave, etc., né? E o Vitor nos ensina como fazer isso. Muito legal, muito elogiado. Nós temos aqui vários comentários. O Adolfo Paulino aqui, olha, muito boa essa dica, principalmente dos materiais utilizados para se fazer, né? Tem que se reparar os botões lesionados, é o departamento médico dos botões.
Enfim, nós tivemos aqui também um abraço para o Wellington Armani, o nosso Tom lá do Paleta e Cia, corintiano fanático, hein? O Felipinho lá do Rio de Janeiro, o Alexandre Castelli de Blumenau, Santa Catarina, o André Moraes de São Paulo, o Mário Luiz Schumacher, o Eduardo Estival, da nossa Fefumenge, o Cláudio Mastrangelo lá do Grêmio Náutico União em Porto Alegre, o Éder Sérgio de Caruaru, o Armando do Rio de Janeiro. Enfim, um grande abraço a todos que nos acompanham ao longo da semana, deixam seus recadinhos, mostram que estão curtindo o nosso conteúdo. E nós chegamos agora de manhã à coluna Botão Raiz do nosso Márcio Bariviera. Se você não conhece o trabalho do Márcio, você precisa tirar um tempo para ler as crônicas do Márcio. Ele nos presenteia todo domingo de manhã com verdadeira literatura, uma visão realmente muito legal sobre o futebol de mesa, de onde quase todos nós partimos, né? O futebol de mesa que merece ser chamado de futebol de mesa raiz, né? O botão raiz. O ônibus do Fabinho é a coluna dessa semana, desse domingo pela manhã, do nosso Márcio Bariviera, muito legal. Dessa vez ele não escreve uma crônica, mas algo muito mais próximo a um conto. É muito interessante, eu recomendo a todos. E assim nós terminamos o nosso giro por essa última semana na nossa sessão Botonautas. Pessoal, todas as maneiras de interagir com as colunas ao longo da semana, de deixar os seus comentários, os pedidos, sugestões, enfim, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembre-se que o canal Mundo Botonista só é bem sucedido quando ele consegue trazer de alguma forma vocês que estão aí do outro lado, para o lado de cá da tela. Fala galera, aqui é o Tom, motorista de Bauru, São Paulo. Mandar um abraço pro pessoal do Mundo Botonista. E vai Corinthians! Bom pessoal, é hora de falarmos com os nossos correspondentes, né? Os correspondentes dos principais estados em que se pratica o futebol de mesa nesse país. Vem comigo passear pelos 4 cantos do mundo! Bom, como já virou tradição, eu vou começar lá pelo Nordeste, né? Pelo nosso querido Alexandre Raposo. Alexandre, você que tem a grande responsabilidade de trazer as notícias aí de Pernambuco, mas também fazer um giro aí pelos demais estados do eixo Norte e Nordeste. Traga lá seu destaque dessa semana, querido. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Brasil. Bom dia, correspondentes do programa Mundo Botonista. Sou Alexandre Raposo, diretamente de Recife, Pernambuco. As notícias: Pernambuco, totalmente parado, sem competições, atletas fazendo suas lives e treinando em seus CTs. Fora isso, tem uma grande movimentação do grupo da federação, que pegou toda a parte aí dos toques, né, e algumas pessoas de outras modalidades. Contudo, estão conversando muito sobre a modalidade, sobre o tipo de botões, estão com ideias de colocar fotografias dos botões dos seus atletas no site da federação, né? E tudo isso para movimentar, enquanto não tiver essa melhoria aí da pandemia. Alagoas, competições também suspensas e muitas postagens nas redes sociais. Amazonas da mesma forma, intensificando suas lives aí dos assuntos pertinentes à modalidade. O Ceará, que está se adaptando à nova realidade, né, participando de lives Brasil afora e também fazendo uma matéria do futebol de mesa do interior. Isso é bacana para poder expandir o conhecimento do pessoal, né? Outra novidade é que a Federação Cearense agora tem um canal no YouTube. É isso aí, galera. O canal no YouTube, postando fotos, vídeos, entrevistas, ranking, falando dos últimos campeões. Quem quiser acompanhar também pode entrar no YouTube e procurar o site da Federação Cearense de Futebol de Mesa. É isso aí, Jefferson. É o que eu tenho para hoje. Obrigado, Alexandre. Tudo ainda em compasso de espera, portanto, lá para o lado do Norte e Nordeste. Vamos chamar o nosso Alex Martins, de Apostos, para nos trazer as notícias do futebol de mesa paranaense agora. Aliás, eu pedi ao Alex para cruzar as fronteiras e dar uma sondada, né, como que andam as coisas lá para o lado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nesse período de pandemia, né? Bom dia, Alex. Traga lá o seu destaque, querido. Bom dia, Jefferson, Alexandre, Igor, Vinícius, amigos do Mundo Botonista, bom dia! Jefferson, eu aproveitei essa parada e fui a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde conversei com 2 figuras do nosso futebol de mesa, Mário Luiz Schumacher e Cláudio Mastrangelo. Eu fui saber como andam as coisas por lá. Começando pelo Rio Grande do Sul, o Cláudio me disse que tudo parado.
Muita gente sem treinar, uns por falta de mesa, outros por falta de parceiros, e tem a distância entre eles, que ajuda a complicar um pouco mais. Diz que eles teriam 3 etapas individuais e uma etapa por equipes. Porém, 2 já foram canceladas, né? E esperam que aconteçam, então, ao menos uma etapa individual e a de equipes, que estão marcadas para o final do segundo semestre. Isso de acordo com a CBFM e também com o clube onde jogam, que começou a retomar suas atividades, apesar que ainda bem devagar. Saindo de Porto Alegre, fui a Joinville, onde se encontra o nosso amigo Schumacher, que informou praticamente o que vem acontecendo no Brasil inteiro. Clubes fechados, tiveram 2 etapas canceladas e aguardam a definição para outras 2 restantes. Alguns atletas treinando em casa, outros decorando times, ajeitando maletas e deixando tudo organizado. E uma observação feita pelo nosso amigo Schumacher. Se houver o Campeonato Brasileiro de equipes, ele acredita que possa ter uma pequena queda no nível técnico das equipes, devido a essa paralisação e a falta de treino. Encerrado por aqui, é com você, Jefferson. Olha, Alex, questão interessante essa levantada pelo Mário Schumacher, né, lá de Joinville. Eu confesso que eu não tinha ainda pensado muito nessa questão, nesse aspecto técnico, né? E vocês, botonautas, vocês que estão aí nos assistindo, vocês concordam com o Schumacher? Concordam com ele? Será que, se nós tivermos um evento nacional este ano ainda, ele apresentaria uma espécie de queda de desempenho dos atletas? Seria um campeonato com nível técnico abaixo, né, da série histórica, digamos assim? Um debate interessante, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. Que tal vocês deixarem registrado nos comentários desse vídeo aqui o que vocês pensam a respeito disso e a gente estreitar um pouco esse debate ao longo da semana? Fica o convite. Bom, pessoal, vamos encerrar o nosso giro aqui pelos 4 cantos do mundo, como de costume, lá por São Paulo. Eu vou falar com o nosso correspondente Vinícius Ramalho, que eu já vejo ali no estúdio. O Vinícius, vocês sabem, é jornalista esportivo, né? Vamos ver o que ele destaca no futebol de mesa paulista nesse domingo pra gente. Fala aí, Vinícius! Muito bom dia, querido! Fala aí, Jefferson e amigos do Mundo Botonista. É mais uma vez um prazer estar aqui no quadro Pelos 4 Cantos do Mundo para falar das coisas do futebol de mesa paulista. Mês de junho chegando, todo mundo naquela expectativa, né? Festa junina. Não vai ter festa junina e não vai ter também aquilo que o botonista mais esperava, que é o Campeonato Brasileiro Individual, que estava marcado para o dia 11, né, do próximo mês, com a participação de botonistas do Brasil inteiro na sede do São Paulo Futebol Clube, o mais novo filiado à Federação Paulista de Futebol de Mesa. Seria um cenário perfeito, né? Uma nova sede, a volta do Campeonato Brasileiro à capital paulista, coisa que não acontece desde 2010, quando o torneio foi realizado no Hotel Lorena, e aqui no estado de São Paulo, a última edição aconteceu em 2016, em Botucatu, a terra dos bons ares. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar no meu quadro? Lembrei do primeiro Campeonato Brasileiro, que eu não tive a oportunidade de jogar, eu era novo naquela época, mas que aconteceu em 1989 no Clube Atlético Indiano, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. Naquela edição foram 910 jogos e o grande campeão foi o João Luiz Gil, o Gil do Palmeiras, que muita gente lembra, né? Ele foi o grande campeão, tivemos botonistas de 4 estados, né? São Paulo, Paraná, Pernambuco e também Distrito Federal. E aí eu peguei algumas curiosidades, chamei o Miquelin, que é uma enciclopédia aí dos campeonatos brasileiros, e para lembrar disso. Geraldo Decour estava lá, o campeonato foi chamado de Copa Geraldo Decour em homenagem a ele. Também o Gil, ele ganhou 14 das 21 partidas, fazendo 101 gols e tomando 77. E foi uma oportunidade dos botonistas chegarem à regra 12 toques, já que muita gente jogava 3 toques e também com tampa. É isso que eu destaco, deixo meu abraço para vocês. E fala aí, tá com saudade do Campeonato Brasileiro? Um abraço, Jefferson, devolvo para você na campainha, faz o gol aí. Aliás, Vinícius, gol na campainha e Campeonato Brasileiro tem tudo a ver, né? Nos reativa assim, as melhores memórias do Campeonato Brasileiro 2019, lá em Blumenau, Santa Catarina. Um campeonato com uma organização assim irretocável, né? E coroado com aquela final épica, né? Aquela final que entrou para a história com viradas, enfim, e aquele gol no sino.
Realmente muita saudade. É uma pena que nós não teremos o Campeonato Brasileiro 2020 aí em São Paulo. O Brasil inteiro sentiu muito cancelamento desse evento, né? Todo mundo que joga futebol de mesa está triste com isso. E eu posso imaginar vocês, então, botonistas e diretores da Federação Paulista aí, a ficha parece que não caiu ainda. Enfim, vocês devem estar estranhando a ausência do nosso correspondente Igor Quintais, né, com as notícias lá do Rio de Janeiro. O Igor não conseguiu estar conosco hoje por questões de natureza puramente técnica, né? Ele volta conosco no próximo domingo, normalmente, né? Nós pedimos desculpa a todos os botonistas e em especial a nossa querida Fefumerge, né? Deixamos um abraço especial aos botonautas do Rio de Janeiro nesse domingo. Bom, e assim nós vamos encerrar mais uma viagem pelos 4 cantos do mundo. Eu vou liberar aqui os nossos correspondentes, o Vinícius Ramalho de São Paulo, o Alex Martins aqui de Londrina e o Alexandre Raposo lá de Recife. Até o próximo domingo, rapazes. Pessoal, até o domingo que vem. Grande abraço. Um abraço, uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até mais, galera. Até o próximo domingo. Adivinha? Chegou o momento que você estava esperando. É hora aqui no nosso programa, no quadro feito pelos nossos botonautas. Isso mesmo, foi feito por você, né, que acompanha, que participa aqui do nosso canal, interage com os nossos quadros. É uma chance especial para você compartilhar suas vivências, suas histórias dentro e fora das mesas, as amizades, seus times, enfim, como e quando o futebol de mesa passou a fazer parte da sua vida. Seja bem-vindo ao Cá com Meus Botões, Ricardo Bonucci de Bragança Paulista, lá no interior de São Paulo. Olá, amigos do Mundo Botonista, eu sou o Ricardo Bonucci, aqui de Bragança Paulista, e estou aqui para participar do quadro Cá com Meus Botões. E como todo mundo assim da minha faixa etária, né, como a maioria, eu comecei com os botões da Estrela, da Gulliver, aquele craques da pelota, que eu ganhava de presente, depois a gente começava a pedir para os pais para comprar, e logo já fui tendo uma pequena coleção, né? Mas no início eu jogava em casa numa mesa da cozinha, uma mesa de fórmica. É um fato interessante que eu lembro nessa fase, que eu tenho um amigo, Márcio, que também gostava de jogar futebol de botão e começou a me convidar para ir na casa dele. E ele tinha o Estrelão, né? Então eu ia bastante na casa dele, a gente ficava à tarde jogando. E até que um dia eu tomei coragem e pedi para ele: você não me empresta o seu Estrelão para eu levar para casa, para jogar um pouco, sozinho como eu gostava, né? E ele sim, de pronto, me emprestou e lá fui eu, a pé, da minha casa até a casa dele era uma boa distância, e eu pela rua com aquele Estrelão que era quase maior do que eu, carregando pela rua para levar para casa. E eu, naquela época, estudava no período da tarde. Eu lembro que de manhã eu jogava e eu deixei o Estrelão lá do meu amigo no chão do quarto, com 2 times ali montados, prontos para iniciar uma partida, né? E qual não foi a minha surpresa que quando eu voltei da escola, entrei no quarto para trocar de roupa, uniforme, e a hora que eu olhei para a mesa, assim, para o Estrelão no chão, falei: peraí, parece que tá meio estranho isso aqui, o Estrelão bonito, novo, o dele já estava um pouco surrado. Eu olhei assim, quando eu olhei para a porta do quarto, meu pai já sorrindo, né? Eu comprei para você e tal, ele viu que o meu esforço para trazer a mesa, e a mesa do Márcio estava escondida atrás da cortina, e aí daí por diante, aí a febre aumentou, né? Eu já convidava mais gente para jogar e fazia os campeonatos de ponto corrido, mata-mata, fazia aquelas tabelas e passava dias ali jogando, né? Aí depois uma outra fase que veio um pouco mais adiante foi a fase de fazer os times de celuloide, vidro de relógio, que o pessoal fala, né? Eu comecei também, inclusive, né, com essa coisa de gostar do botão, de falar com os amigos, de conhecer outras pessoas de Bragança que também jogavam, e tinha o Celso Diniz, que joga com a gente aí até hoje. Ele organizava campeonatos na casa dele ou na casa de alguns amigos ali pelo centro, e passaram a me convidar para esses torneios, né? Então foi uma primeira iniciação, mas ainda
torneios de garagem. E ali no final dos anos 90, mais uma vez as portas se fecharam para a gente. O clube, como o anterior, também solicitou espaço para outras atividades, começou a colocar dificuldades e a gente mais uma vez ficou sem sede para a prática do futebol de mesa. E aí veio uma fase que a gente ficou sem clube em Bragança, e como a gente tinha muito conhecimento com o pessoal de Socorro, vez por outra a gente ia até lá para jogar com os amigos, né? O Anacleto me convidou, não, venha para cá, fique federado pelo Clube 15 até Bragança se reestruturar. E assim foi feito. Joguei uma temporada não por equipes, mas individualmente, defendendo as cores do Clube 15 com muito prazer. Inclusive, num aberto lá, na própria cidade de Socorro, foi um dos primeiros títulos que eu consegui no futebol de mesa. Ali, como aparece na foto, recebendo a premiação das mãos do nosso amigo aí, o Ademarzinho, e aparecendo ali o Anacleto ao fundo. E após essa passagem minha ali pelo Clube 15, nós ficamos, na verdade, um período inativos em Bragança, por falta de sede, e também aquela fase onde a gente estava indo para a faculdade, muitos foram fazer faculdade fora da cidade, até não retornaram, ou muitos se casaram. Então ficamos ali um período realmente sem treinos, atividades em Bragança. Aí surgiu a ideia de procurarmos o Bragantino, clube que a minha família tem uma ligação muito estreita. O meu tio, irmão mais velho do meu pai, havia sido presidente do Bragantino. O meu pai aprendeu a gostar do clube através do irmão. E meu pai depois veio a ser o presidente do Bragantino também, no ano de 1979. Eu tinha ali meus 12 anos. Então, ali no ano de 2015, nós ficamos apenas fazendo nossos treinos e nossos torneios internos e federamos a equipe, já como Bragantino, para 2016, onde disputamos já a Série A2 do Campeonato Paulista por equipes. E individualmente também começaram a aparecer os resultados, né? Vários dos nossos atletas ali de Bragança começaram a ganhar torneios abertos, etapas, conseguir lugares de destaque nos pódios, porque vocês sabem, né? O Jefferson mesmo sempre fala aí que o São Paulo é a NBA do futebol de mesa. Então aqui para você conseguir um lugarzinho ao sol não é fácil. E já na sequência, em 2017, nós disputamos a Série A2 e conseguimos o nosso acesso à primeira divisão do futebol de mesa de São Paulo. Até o jogo do acesso foi um jogo contra o Flamengo de Americana, onde a TV local veio fazer uma matéria sobre esse jogo do acesso, que a gente acabou, né, tendo esse triunfo. E, logicamente, ali o futebol de mesa vinculado ao nome do Bragantino começou a atrair interesse da própria imprensa local. E agora, recentemente, o futebol de mesa de Bragança completou 25 anos de atividades. Inclusive, fizemos um torneio lá interno em que conseguimos reunir diversos amigos. Inclusive, conseguimos refazer uma foto de 1993 com as mesmas pessoas que participaram daquela primeira equipe de futebol de mesa de Bragança, reunidas novamente para fazer um torneio comemorativo de 25 anos. Foi muito bacana. E é sempre um prazer falar de futebol de mesa. Eu sou assíduo espectador e ouvinte do Mundo Botonista em todas as suas plataformas. Espero que tenha sido agradável para vocês conhecer um pouquinho aqui do futebol de mesa, de Bragança, do interior. E eu espero que brevemente possamos aí retornar às mesas e ao convívio de todos. Um abraço. E aí, gostou da história do Ricardo? Será que você não tem também aí uma história bacana para nos contar? Quem sabe uma partida inesquecível, uma conquista, talvez, né? Aquela história de quando você começou a jogar futebol de mesa, quando você conheceu essa modalidade, ou uma amizade especial que você tenha feito graças ao futebol de mesa. Se você quiser participar do quadro Cá com Meus Botões, não fique com vergonha, nem fique pensando que é uma coisa complicada, gente, é a coisa mais simples que você pode imaginar. Basta você entrar em contato com o WhatsApp Fale com o Mundo, que está aparecendo aqui na sua tela agora, ou acessar o portal mundobotonista.com.br e seguir as instruções do link do quadro Cá com Meus Botões, que aparece lá no alto da página. Eu vou ficar aguardando então a sua história. Combinado? E aí, rapaziada do Mundo Botonista, tudo bem? Meu nome é Marcelo Loiácono, eu sou aqui de Praia Grande, São Paulo, jogo pelo Círculo Militar de São Paulo
Estou aqui para dar um grande abraço aí para toda a nação botonista aí do mundo e do Brasil. Stay heavy! Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um Volta ao Mundo em uma semana. Lembrando a você que nós vivemos um período delicado de pandemia do coronavírus e que todos os cuidados são importantes. Para você, botonista, também. Lembre-se sempre de lavar as mãos, faça isso com frequência. Use um lenço descartável ou cotovelo quando você for espirrar. Evite compartilhar objetos como copos, talheres, celulares, toalhas. Use álcool em gel para higienizar as suas mãos após manusear maçanetas, botões de elevador, corrimãos, enfim. Fique em casa sempre que possível, evite aglomerações. Saudações, amigos do Mundo Botonista. Grande abraço para vocês. Aqui é o Oswaldo Fabene do Marcílio Dias de Itajaí. Esse gol é para vocês. Valeu! E, querido, você que nos acompanhou até aqui, eu gostaria de finalizar, essa nossa revista desse domingo, retomando aquela frase com que nós abrimos o programa de hoje, que nos remete a uma questão muito importante sobre esse universo nosso do futebol de mesa. Eu não quero que isso soe como uma espécie de crítica, de forma alguma. Os amigos não entendam assim, por favor. Talvez seja uma coisa mais de postura nossa como atletas, de uma modalidade sem tanto apelo midiático. Eu vejo às vezes botonistas que se queixam, que o futebol de mesa não alcança a grande mídia ou quanto é difícil atrair investimentos, patrocínios para a nossa modalidade. Volta e meia aparece um outro atleta ali com planos assim meio mirabolantes, de trazer um grande projeto de mídia, de tentar atrair um grande parceiro para alavancar o futebol de mesa. Vocês que nos acompanham aqui no canal já há 2 anos sabem que eu não costumo usar essa bancada aqui para me posicionar dessa maneira e veicular opiniões pessoais. Prefiro jogar sempre o holofote sobre os eventos, as federações e principalmente sobre os atletas, que são as estrelas. Mas hoje eu gostaria de pedir atenção especial de vocês ao fato de que o nosso esporte dificilmente vai crescer por causa de uma empresa ou de uma pessoa de fora do futebol de mesa, A responsabilidade é nossa e de ninguém mais. Então, quando eu vejo uma iniciativa bacana de divulgação em alguma rede social, como as lives que estão acontecendo agora, uma entrevista, um vídeo no YouTube, enfim, milhares, às vezes dezenas de milhares de views e poucos likes, poucos compartilhamentos no Facebook. Eu vejo que muitos são os botonistas que se comportam nas redes sociais como se tivesse um certo desprezo pelo nosso esporte, Como se tivesse vergonha, medo de se ver associado a esse esporte fora desse nosso mundo, desse nosso universo do futebol de mesa, E, enfim, vamos tentar mudar isso. Eu convido vocês todos a se unirem a mim com relação a isso. Vista essa camisa, vista-se do orgulho de ser quem você é, não se omita, essa responsabilidade é de todos nós. Portanto, se você está comigo até agora, gosta dos conteúdos do canal, gosta de assistir as coisas do futebol de mesa na internet, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, parentes, patrão, papagaio, coloca nas redes sociais, Twitter, Instagram. Não lute contra o que você sente, Não esconda o seu amor pelo futebol de mesa. Inspirado nessa nossa conversa, eu vou deixar vocês com a trilha sonora de hoje, Não Vou Lutar, do Titãs. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Até o próximo domingo com mais um Volta ao Mundo em uma semana. Não vou lutar contra o que eu sinto. Vou me entregar como um soldado cansado e faminto. Não vou lutar contra o que eu sinto, porque a verdade explode cada vez que eu minto. Não posso mais viver em conflito. Não vou negar o que é tão claro. Vou me entregar em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Não vou negar o que é tão claro, porque a verdade explode, mesmo quando eu me calo. Não posso
posso mais.